oprimido por Roma, né? E essa corte italiana era justamente aquele aglomerado de países que também ajudavam a oprimir o povo de Deus. E é interessante que quando Deus viu a vida desse homem chamado Cornélio, um centurião, o texto fala que ele era temente a Deus, ele dava suas esmolas, e é interessante, meus irmãos, porque a Bíblia fala que ele orava constantemente. Olha que coisa linda, né? E tudo aparecia assim, legalizado na vida dele, parecia tudo bem feito. E muitas pessoas que a gente conhece até, elas são dessa mesma forma, elas usam esses preceitos para dizer que são de Deus, mas, meus irmãos, elas se enganam muito, porque hoje a gente vai ver que esse homem, ele era digno de honra, ele era uma pessoa que tinha uma vida de oração a Deus, ele era muito de mão aberta a ajudar as pessoas, e Deus se agrada. O texto diz que a oração dele chegou ao céu, o Senhor ouviu. E é interessante que ao mesmo tempo Deus dá um sonho para ele, para que ele fosse procurar Pedro, deu um endereço, e de contrapartida Deus do mesmo jeito deu um sonho para Pedro, e era diferente, que tinha um lençol que descia do céu, né? E diante desse lençol vinha um monte de animais, e Deus falou para ele: come, Pedro. Ele falou: não, Senhor, eu não posso comer, isso aí é impuro. E Deus começa a trabalhar na vida de Pedro, dando uma revelação para ele em relação à impureza e o que não era puro. E ele disse: olha, não vá querer fazer puro aquilo que Deus santificou. E há uma conversa entre ele e Deus. E é interessante, meus irmãos, que Pedro, ele tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer isso. A prova disso é que quando Jesus foi assentado ao céu, os discípulos, eles ficaram em Jerusalém, eles não foram para outros lugares, eles ficaram pregando apenas para os judeus. Até o próprio Pedro começa a falar em circuncisão, coisas que não era mais para falar. Então Deus usa Saulo para despertar eles, para fazer eles se separarem e eles entenderem que aquele mandado, aquela palavra que Jesus falou, Mateus no capítulo 28 lá, ele fala: ide por todo o mundo e pregava ali a toda criatura. Apesar de ele ter falado isso, os discípulos ainda estavam resistentes de abrir um espaço para outras pessoas. E sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Que às vezes as pessoas agem dessa mesma forma, né? Eu estava conversando com uma pessoa, falei bem assim, ele falou assim: pastor, eu estou buscando